Jesus nasceu, a religião não diz isso, mas eu tento desesperadamente dizer isso nos livros, porque é isso que eles me pedem, com a fama de que seria o quê? O super Messias. Salvador. Salvador que inventou foi Paulo e a Igreja Católica, mas até a vida de Jesus entendi, é que a gente aprendeu. Não existia a palavra Salvador. Tá. Era o super Messias profetizado por todos os profetas do Antigo Testamento, que Javé mandou esses profetas avisar todo mundo na Terra que desde Adão e Eva a humanidade tinha saído do poder dele, mas ele ia mandar um super Messias para levar todo mundo de volta para o poder dele. Então, Jesus nasceu para fazer isso. Tá. São os termos da velha aliança. Só que o homem Jesus se recusou a fazer isso, cara. Não conseguiu, ele até que tentou. Mas não conseguiu. Ele mostrou que tinha superpoderes, fazia o que queria, caminhava sobre as águas, multiplicava as coisas, ressuscitava mortos, desaparecia aqui, aparecia acolá. É isso que na espiritualidade se diz. Eu não sou homem de crença, estou só repetindo o que escuto lá. E Jesus não conseguiu. Não conseguiu o quê? Ser o Messias violento. Por influência? Não, porque a natureza humana dele se recusou a cumprir os termos de uma agenda que Javé impôs ao ser humano. Eva esculhambou lá atrás. Esculhambou. Jesus chutou o pau da barraca na época dele e disse, não vou conseguir fazer. Os anjos de Javé pediram um encontro com Jesus. Está descrito nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus, não no de João. No livro que eu escrevi, chamado Enigma da Transfiguração de Jesus, eu tento falar sobre isso. Os anjos de Javé e de um ser chamado Sofia, que é o tal Cristo cósmico lá de Capela, vendo que Jesus não estava fazendo aquilo para o qual ele havia nascido, pediram um bate-papo. No Evangelho, é contado que Jesus, num certo fim de tarde, chama João, Tiago e Pedro, sobe no Monte Tabor, e ali uma nuvem envolve a montanha, os 3 apóstolos pegam no sono e seres aparecem na frente de Jesus. E qual é o papo? Jesus, você está viajando, né? Você nasceu para cumprir isso aí, o teu genoma, quem emprestou foi Rockman ou Sofia, foi inseminado em Maria, tua mãe, quando ela ainda era virgem, para que tu nascesse. No teu corpo tem essa força que te leva a ser esse Messias, você sente isso, e por que você não está fazendo isso? Você tem que criar um super exército de judeus para expulsar os romanos daqui, criar um super império de judeus na terra para levar os judeus para Javé. É isso que você tem que fazer. E ele disse, eu não vou fazer isso. Então nós vamos intervir. Não vão intervir. Nós vamos intervir. Aí Jesus transfigurou o corpo dele. Porque os anjos estavam pensando que Jesus, pelo fato de ser humano, tinha perdido o juízo. Então Jesus elevou a condição vibratória dele, se fez igual àqueles seres e disse, e falou com eles na linguagem de Capela. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo, não interfiram, quem manda sou eu. E assim acabou esse encontro. A partir daqui ele avisou os apóstolos e começou a falar que iria morrer, ninguém acreditava, porque ele tinha superpoderes. Sim. Disse que iria ressuscitar e que depois, no futuro, iria voltar, que é a tal vinda desse Cristo cósmico que eu estou escrevendo sobre essa vinda. Então, assim, Jesus, na quinta-feira, um dia antes de morrer, quando ele, lá em Jerusalém, já tinha exagerado um pouco, já tinha expulsado os vendilhões do templo, já tinha... Aí, dado uma causada. Quando Judas... goelou. Então ele se encontrou no horto de Getsêmani com Javé. Jesus diz, Pai, Abba, Javé, que é o Deus bíblico, me livra desse cálice. Realmente, eu não fiz o que tu querias de mim de um jeito, mas olha, os termos da velha aliança são teus. Os humanos não precisam ser tratados dessa forma como sempre foram. É indigno. Eu não me sinto bem fazendo isso, então me perdoe. Deixe-me levar os humanos para ti pelo amor, mas não pela imposição. Escutou um sonoro não
E mais ainda, não use seus poderes para fugir ao castigo. Você vai ter que ser crucificado. Aí não podia. E não, Aí o Jesus, nessa hora, o cara suou sangue. Por quê? Porque você tinha o poder de não passar por um vexame daquele, mas você ia se obrigar a passar para ver se esse ser se sensibilizava, e foi isso que ele fez, cara. Eu conto isso nesse livro aí, Jesus e Nietzsche, por sinal. E Jesus em várias e Nietzsche. palestras, e em vários outros. Então, Jesus se recusou a cumprir a agenda do espírito dele. Por quê? Por uma questão de dignidade. Só que a Igreja Católica nunca entendeu isso. O anglicanismo, o ortodoxismo, o protestantismo, o espiritismo, ninguém nunca entendeu isso. E foi criado em cima disso uma versão absolutamente contrária, porque assim, posso ir adiante? Por favor, tá ótimo. Jesus, quando ele estava vivo, ele era conhecido como Jesus o Nazareno, Jesus o Galileu. Quando Jesus morreu, ele ressuscitado olhou assim, disse, putz, ninguém entendeu. Aí, estranhamente, ele não foi atrás de nenhum dos apóstolos dele, ele foi atrás de Saulo de Tarso, que perseguia os cristãos e era membro do Sinédrio, e pediu a Saulo para ajudá-lo. Saulo se batiza cristão, assume o nome de Paulo, e mesmo sem nunca ter visto Jesus em vida, Paulo chegou para os apóstolos, que estavam escondidos em Jerusalém depois da crucificação de Jesus, morrendo de medo também de ser De sobrar para eles, Aí Paulo disse, ei, o mestre me apareceu. Eles não queriam nem falar com Paulo, porque primeiro não confiavam em Paulo. Paulo já tinha comandado vários castigos a cristãos. Aí Paulo dizia, não, mas eu mudei de ideia, o Jesus me apareceu. E Jesus pediu para falar a mensagem dele para todos, porque vocês, os apóstolos, só estão querendo passar a mensagem dele para quem for judeu. E eu preciso levar isso para os gentios, ou seja, outros povos. Ninguém concordou. Paulo foi sozinho. Quando Paulo foi, Paulo começou a falar em salvação, que Jesus nunca abriu a boca dele para falar do conceito de salvação, da doutrina da justificação pela fé. E Paulo começou a chamar Jesus de Jesus Cristo. Cristo, Quando Jesus estava vivo, ninguém nunca chamou Jesus de Jesus Cristo, porque não existia isso. Cristo é o termo ungido, que só passou a existir quando Paulo começou a levar as palavras de Jesus, depois que Jesus tinha morrido, ou quando Paulo começou a levar a opinião dele sobre Jesus para os gregos. Surgiu essa expressão Christos. Hoje, quando você lê o Evangelho, aí você vê porque é Jesus Cristo, mas isso é uma interpolação, foram tradutores. Posteriormente, mas na época que Jesus estava vivo, não era Jesus o Cristo. Então, Paulo criou essa figura, desculpe, o herói da Marvel, de então. Jesus, o superstar, Jesus, o Cristo. Sim, o Salvador. E surgiu um terceiro Jesus. Quando Jesus, ressuscitado, viu Paulo fazer isso, disse, também não é isso que eu queria. Tá aqui os paróquios. Aí pegou Maria de Madalena, e essa é a grande história do cristianismo que a igreja escondeu. Pegou Maria de Madalena. Maria de Madalena, porque assim, Jesus tinha 12 apóstolos, mas tinha mais de 100 discípulos. Quem são os apóstolos de Jesus? Eram 11 homens, quase que analfabetos da Galileia, e só um da Judéia, que era Judas Iscariotes. Só um tinha cultura. E foi exatamente o que traiu Jesus. Que goelou. Mas, além dos apóstolos, Jesus tinha mais de 100 discípulos, que eram judeus, que moravam em cidades onde a cultura era helênica, grega. Eram judeus, mas com cabeça mais aberta que os apóstolos de Jesus. Quando Jesus morreu, esses apóstolos surgiram, criaram a versão de Jesus, Jesus o Galileu, o Nazareno. Paulo criou Jesus o Cristo. Aí Jesus convidou Madalena, e Madalena, com esses discípulos, começou a receber uma nova revelação de Jesus. Foram centenas de livros, de manuscritos, em que Jesus aparecia com o nome que se dava a ele, era Jesus o Vivo. Por que o Vivo? Porque ele tinha sido morto, mas estava vivo. Então, dessas três faces de Jesus, Jesus o Nazareno, dos apóstolos,
Jesus, o Cristo que Paulo inventou. Certo. Jesus, o vivo, Da Maria Madalena. mostrando agora um conhecimento não muito agradável para todo mundo, que foi chamado depois de gnóstico, a verdade profunda. Então, esse terceiro Jesus, o vivo, era o mais conhecido na época, depois de Jesus de Paulo e, por último, Jesus o Nazareno. Isso no primeiro século, depois de Cristo. No segundo, no terceiro, foi se invertendo, quando Constantino, no século IV, imperador de Roma, parou de perseguir o cristianismo e transformou o cristianismo de religião perseguida na religião oficial do Império Romano. O cristianismo se transforma na religião católica apostólica romana. Qual o problema? Jesus era um bandido para o Império Romano, tanto é que foi crucificado. Claro. Pelo Império Romano, Pôncio Pilatos. Agora Jesus era o herói dos romanos. Eles tinham que fazer alguma coisa, e fizeram. Traduziram todos os livros que existiam em grego, aramaico e hebraico para o latim, que era a língua oficial de Roma, e nessa tradução deram um jeito. Deram um cambalzinho. De transformar Jesus, foi um bandido, num quê? Aí vejam o detalhe. Transformaram num Deus. No Concílio de Nicéia, 325, o que é que houve? Constantino convocou todos os mais de 100 bispos que existiam na época. Não existia Papa ainda, a Igreja de Roma era só mais uma, escondida, porque o Império Romano perseguia. Então, aqui foi decidido o mito da Santíssima Trindade, em que Jesus foi igualado a Deus. Por que os romanos fizeram isso? Para assumir com Jesus judeu. A tese que foi discutida em 325 era do bispo Ário, chamado arianismo, que dizia: ei, Jesus era só um ser humano que agiu de forma maravilhosamente divina. Aí a turma criou a Santíssima Trindade para igualar Jesus a Deus, para tirar essa história de Ário, porque se Jesus fosse só um homem, era judeu, então Jesus tinha que ser igual a Deus. Criaram o Espírito Santo e aqui surgiu a corrente dos trinitaristas, seguidores da Santíssima Trindade. Ferraram com Ário, mas assim conseguiram tirar o homem judeu da história, o Deus bíblico estranho que obrigou Jesus a ser crucificado, e surgiu o Deus da Santíssima Trindade que ninguém sabe o que é. Nesse ponto, a igreja mandou destruir todos os livros de Maria Madalena. Só escapou, no ano 376, monges que trabalhavam no monastério de São Pacome, no Egito. Eles estavam traduzindo do grego, do hebraico, do aramaico e do latim para a linguagem copta os livros de Maria Madalena, e quando souberam que lá vem a turma destruir tudo, eles esconderam isso em algumas cavernas em Nag Hammadi, no Egito. Isso foi em 376 depois de Cristo. Em 1945, descobriram esses livros. 52 códices nas cavernas de Nag Hammadi. E está em posse de quem? Que eu tô com... Bem, aí, isso aqui é uma aventura à parte. Por quê? Porque os caras que encontraram isso eram pastores. Um frio danado, eles ficavam pastoreando durante o dia, à noite, ficavam naquelas grutas, e um deles encontrou vários jarros. E começou a queimar o que estava dentro dos jarros. Puta, gênio. Para esquentar. Sim. Fez isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. No 5º dia, ele foi a um vilarejo próximo, na Hammadi, para comprar utensílios. Eles iam lá uma vez por semana comprar utensílios para voltar para o pastoreio. Quando ele estava comprando lá na loja, ele conversou com o dono da loja. Rapaz, a gente encontrou um negócio. Vocês estão aguentando como frio. Não, a gente encontrou lá um negócio que a gente está tocando fogo. É o dono da loja. Aí foi lá com eles, viu, comprou. Os caras já tinham destruído quase tudo, mas sobrou 13 códices com 52 rolos de manuscritos. Quando a Igreja Católica soube disso, pegou, mas aí tem toda uma história que filme de 007 perde, mas o fato é que 25 anos depois, vários cientistas conseguiram tomar isso, e então hoje todos esses livros estão traduzidos. Todos. Os que sobraram.
Então, essa história que eu estou contando, exato, de Jesus o vivo, é aqui. Entendi. Da caverna do Egito. Exatamente. Só que Jesus, o superstar, Jesus o Cristo, é o Jesus que 2 bilhões de pessoas cultuam como sendo Deus. Jesus nunca falou nada do que Paulo falou. Jesus pediu ajuda a Paulo, mas Paulo fez o melhor que pôde, mas criou uma doutrina própria. Então, o catolicismo, prestem bem atenção, não é o que Jesus falou, queria ou pensou, é a interpretação que a Igreja Católica tem dos 27 livros do primeiro do chamado Novo Testamento e dos 46 livros do Antigo Testamento, que entre os anos 376 e 388, a pedido de Dámaso, que foi o bispo de Roma que se transformou no primeiro Papa, São Jerônimo, assim chamado, um polemista da época, traduziu do grego para o latim essa versão que a gente hoje conhece da Bíblia, chama-se Vulgata, são 73 livros, 46 do Antigo Testamento, 27 do Novo. Quais são os 27 livros do Novo Testamento? 21 epístolas, 4 evangelhos, o Ato dos Apóstolos e o Apocalipse. Ou seja, a maioria é epístolas. Por quê? Porque Paulo é que escrevia estas epístolas, quando ele saiu. Os apóstolos fundaram uma igreja de Jerusalém. Paulo fundou dezenas. E quando ele ia entre uma igreja e outra, a turma mandava perguntas por epístolas, cartas, e ele respondia por epístolas. Então, a Igreja Católica é mais paulínea. Nietzsche apontou isso com muita propriedade, do que propriamente Jesus. Então, a função da vida de Jesus, o porquê de Jesus foi crucificado. Como é que a Igreja Católica explica um Deus amantíssimo, amoroso? O próprio Jesus diz, Pai, me poupa desse cálice, e o cara não poupou? Aí qual é a resposta? Deus é tão maravilhoso, ama tanto a humanidade, que mandou o seu Filho único vir à Terra, sofrer para, com o seu sangue, pagar os pecados da humanidade. É isso que a teologia diz. E nós aceitamos isso como sendo verdade. Ou seja, uma fake news do cacete, uma narrativa falsa, uma construção que não encontra guarida em qualquer análise racional há 1.600 anos domina o psiquismo de todas as pessoas no Ocidente. É verdade. Isso é verdade. Fazer o quê? Olha, eu É muito louco. Eu sou dessa aí, cara. Eu sou dessa galera aí. Pode me incluir nesse povo aí, que eu sou desse povo aí. Eu também. É que eu falo, que a gente também, aprende. Minha formação toda foi realista. Imagina o meu susto. Puta que Nossa. pariu. Rapaz, esse corpo já infartou 2 vezes, e deve infartar, mas não sei quanto. Porque é de susto em susto. Porque assim, e o pior? Até hoje, eu fico. Por isso que eu não entro nessa onda aí, que eu entro em colapso. Você entendeu por que eu não vou? Porque é melhor não. eu vou fazendo a minha parte dentro dessas suas energias que eu recebo para a evolução. Eu acredito na evolução humana, espiritual. Eu hoje me pauto nisso, sabe? Em prosperar os meus e as pessoas próximas no sentido de evoluirmos. Que a gente pode semear. Isso. É o que está ao meu alcance, entendeu, Jean? É isso aí, cara, eu também. Eu sou um cara nesse sentido, sabe? Tentar alegrar, tentar fazer o meu melhor dentro do meu ciclo kármico. Eu tô confuso, pô.